Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar do padrão de projeto cadeia de responsabilidade. Bom, qual é o propósito desse padrão de projetos? A ideia é que ele evite o acoplamento entre uma requisição de alguém que está enviando algum tipo de solicitação que irá ser tratada por alguém que recebe essa requisição. E a ideia é que esse objeto que precisa ser tratado, né, essa demanda que precisa ser tratada, ela passe por um conjunto de classes e ele caia em uma classe ou um conjunto de classes específicas que saiba tratar aquela requisição. Então a ideia é que um cliente ele envie uma solicitação e essa solicitação ela passe por uma cadeia e dentro dessa cadeia seja verificado quem é o responsável por tratar aquela requisição que acabou de chegar. E aí a ideia é que, se por acaso deu um match num determinado ponto da cadeia, essa classe, esse conjunto de classes, ela resolva, né, ela trate o problema que foi solicitado. Para vocês entenderem um pouco melhor, ficar um pouco mais claro, eu trouxe para vocês um exemplo. Então nós temos aqui uma empresa fictícia, Motores S.A., ela recebe muitos e-mails por dia. E aí dentro desses e-mails nós temos requisição de serviço, de vendas, reclamação e spam. E a gente quer que isso aqui ela seja redirecionado para o setor correto, dado algum tipo de conteúdo que tenha dentro do e-mail. Então eu quero que o e-mail ele seja tratado, seja encaminhado para o serviço ou o setor específico, dado o conteúdo daquele e-mail. E aí, pessoal, algumas regras definidas pela organização, né? Então, se nós temos no e-mail o conteúdo escrito, por exemplo, remédio, pílula ou medicina, então encaminha para o spam. Agora, se contiver vendas ou compras, então encaminhe para o departamento de vendas. Se eu tiver serviço ou reparar, encaminhe para o departamento de serviços gerais. Se eu tiver reclamação ou ruim, encaminhe para o gerente. Se não tiver nenhuma dessas palavras, eu posso criar um tratamento padrão. Então, no caso aqui específico, eles escolheram enviar para o call center. Então, se não tiver nenhuma dessas palavras citadas aqui acima, encaminhe para o call center. E aí, pessoal, modelando essa solução do padrão cadeia de responsabilidade para esse caso específico, foi escolhido aqui a criação de uma interface para poder padronizar a nossa criação dos nossos handlers. Então eu tenho aqui uma interface. Dentro dessa interface eu tenho quem é o próximo handler, ou seja, ele sabe quem é o próximo item da minha cadeia, e eu tenho definido o processamento. Então são coisas obrigatórias. Dentro da minha classe concreta que implementa essa interface, nós temos algumas coisas mais específicas. Então eu tenho que a implementação do próximo handler e eu tenho a possibilidade também de ter o meu processador. Então eu vou ter aqui o processamento desse tratamento específico da solicitação que chegou até um item da minha cadeia. Além disso, foi definida algumas palavras-chave para ser verificadas, né, se contém naquele e-mail, e a ideia também é que eu tenha um processamento, ou seja, o handler here, que é essa função aqui, é o cara que vai realmente executar o que precisa ser feito, ou seja, é ele que vai tratar de encaminhar o e-mail para o departamento correto. E aí, pessoal, dado que eu defini a minha estrutura básica, agora eu venho para as minhas classes concretas. As minhas classes concretas são as classes que vão realmente fazer o trabalho, são elas que vão realmente executar a ação. Então eu tenho o spam, eu tenho a parte de vendas, o setor de serviço, o gerente e o call center, que é onde vai para, que é o default, né? Que é onde vai, quando não dá match em nenhuma palavra, ele vai, por fim, para o nosso call center. E aí, pessoal, eu tenho aqui definida a direção da minha cadeia de responsabilidade. Então, qual que é a ideia aqui? É que dado que o cliente fez uma solicitação, ou seja, chegou um e-mail para ser tratado pela cadeia, o que vai acontecer aqui? Esse cara ele vai passar por essa classe para fazer a verificação se ele realmente bate com se essa classe aqui que tem que fazer o tratamento desse e-mail, se ele deu que ele não é essa classe aqui, ele vai para o próximo. Se ele verificou que não é, ele vai para o próximo. E assim ele vai andando até ele entrar em algum item da cadeia ou chegar no final da minha cadeia,
que é o padrão, né, que é o fim da minha cadeia. E aí o último é que vai fazer esse tratamento. Então vamos ver como é que é a implementação específica dessa solução. Eu tenho aqui a minha interface, eu tenho basicamente só o setNextHandler e o processHandler. Por que eu preciso, pessoal, do nextHandler? Porque nós temos aqui uma cadeia, então em algum momento eu vou definir que depois desse aqui vem esse, depois desse vem esse, depois vem esse, depois vem esse. Então realmente é uma cadeia que você vai construir. E aí, pessoal, eu tenho aqui agora a implementação do meu Abstract Handler, meu e-mail handler. Dentro dele eu vou ter quem é o próximo handler, lembra que eu falei que a gente precisa de saber quem é o próximo na nossa cadeia? Então eu tenho aqui a declaração do próximo, ou seja, a própria classe concreta aqui, por exemplo, lá o sales ou o spam handler, sabe quem é o próximo item da cadeia. Então eu preciso de ter um método para, por exemplo, setar quem é o próximo item da minha cadeia. Quando eu seto esse próximo item da cadeia, isso aqui é uma parte bem interessante, porque eu posso adicionar novos itens ou eu posso modificar essa sequência dos itens da minha cadeia. Então eu consigo facilmente fazer isso nesse padrão de projeto. Eu tenho aqui o meu método padrão de tratamento, então o Process Handler, que está definido no meu Abstract Handler, ele recebe o texto do e-mail e aqui dentro, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se algum item que está vindo nesse conjunto aqui de palavras que está vindo por argumento, se ele bate com as palavras que eu tenho dentro da minha classe concreta. Então, esse cara aqui, ele está só declarado nessa classe, mas ele está implementado na classe concreta. Então, por exemplo, Spam Handler vai herdar de Abstract Handler e vai ser obrigado a implementar esse método aqui. E esse método aqui vai ser chamado aqui dentro do Process Handler, quando for solicitado para ele processar um e-mail. Então eu vou ter a chamada aqui do Matching Words, e aí com isso eu vou conseguir acessar essas palavras dentro da minha classe concreta, beleza? E aí, pessoal, se por acaso ele encontra essa classe, o que eu vou fazer? Se ele encontra, eu preciso de processar esse e-mail, ou seja, se deu um match positivo, ele vai processar, ou seja, ele vai tratar aquela solicitação. Que é o que, pessoal? É um método também abstrato aqui, mas que é implementado na classe concreta. Então, dentro da classe concreta, por exemplo, Spam Handler, ele vai chamar esse método handler_here com o e-mail e vai fazer o quê? E vai encaminhar essa solicitação para o spam, no caso do Spam Handler. Se fosse, por exemplo, a área de vendas, ele iria encaminhar para a área de vendas, beleza? Se por acaso ele não encontra, ele cai aqui. Se ele não encontra, o que ele precisa fazer, pessoal? Ele precisa ir para o próximo handler. Então, o que ele faz? Como ele tem aqui como atributo quem é o próximo handler, então, por exemplo, se eu tiver aqui no Spam Handler e o próximo for o Sales Handler, né, a área de vendas, esse cara aqui, ele vai ser o cara da área de vendas, a classe concreta da área de vendas. E ele vai chamar o processamento dele. Passando quem? O corpo do e-mail, né? O e-mail em si. Então aqui ele vai chamar o próximo item da cadeia. E aí, pessoal, esse método aqui ele é chamado novamente, só que agora para outra classe concreta. No caso aqui, para de vendas. E aí, assim, eu estou chamando um item da próxima cadeia. E assim eu consigo linkar um processamento, né, uma classe concreta, na outra classe concreta. E aí, pessoal, aqui um exemplo da implementação do handler de vendas, né? Então, olha, ele estende o Abstract Handler, ele tem as palavras de matching words dele, então setor de vendas, né, comprar, solicitar aí uma venda, né, uma solicitação de venda. E aí, pessoal, eu tenho aqui também o handler, que é o cara que vai pegar, e aqui, né, como exemplo, vai encaminhar o e-mail para o departamento de vendas ou para o chefe do setor de vendas. Então, aqui é a implementação. Aqui embaixo, um exemplo das palavras-chave do serviço, setor de serviço, né, departamento de serviço. Eu tenho as palavras-chave dele e aqui eu tenho como que eu vou implementar, né, esse tratamento. Então, enviar o e-mail para o departamento de vendas. Perceba, pessoal, como que eu tenho
a implementação, o que eu quero que realmente seja feito somente concentrado em pequenas classes, ou seja, eu tenho pequenas responsabilidades aqui para as classes para fazer o tratamento. E aí, pessoal, a parte mais interessante aqui é que eu preciso agora construir a minha sequência, né? Então aqui a gente está instanciando todos os handlers de e-mail, então eu tenho do spam, de venda, de serviço, de gerência e o último que é o default, né? Que é o do call center. E aí, o que eu faço agora? Eu consigo aqui, ó, fazer a cadeia. Então, ó, o spam, eu seto o Next Handler a venda. O sales, eu seto o Next Handler o serviço, eu seto o próximo manager. O manager, eu seto o general. E aí, pessoal, o meu spam, que é o primeiro da minha cadeia, eu começo e chamo o tratamento dado que chegou um e-mail para resolver. Então, perceba que aqui eu tenho a criação da minha cadeia. E o interessante aqui é que se eu quiser mudar a minha cadeia ou adicionar um novo item na minha cadeia, eu faço isso com muita facilidade. Então eu consigo facilmente, por exemplo, se eu quiser inverter alguma ordem, trazer, por exemplo, o manager para o começo e inverter com o sales, eu consigo fazer isso facilmente, né? Se eu quiser adicionar mais um item aqui no meio da minha cadeia, eu também consigo fazer isso de uma forma bem fácil. Beleza, pessoal? Valeu!